Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a dermatofitose. Pessoal, a dermatofitose ela é uma micose superficial causada aí por um grupo de fungos que recebem o nome de dermatófitos. Entre eles nós temos o Microsporum, o Trichophyton, e esses fungos podem acometer humanos e animais. Nós ainda temos um terceiro tipo de fungo, que é o Epidermophyton. Mas como ele acomete exclusivamente humanos, nós não vamos nos deter nesse fungo. Em alguns lugares, vocês vão encontrar que essa doença é conhecida como tinha. Por que tinha? Há uma explicação para isso. Em humanos, ela pode ser chamada de tínea. E aí, né, imaginem a situação de uma pessoa muito humilde chegando no consultório e o médico dizendo que ele tem tínea. E aí, por conta disso, né, algumas pessoas acabavam entendendo tinha. E a doença ficou conhecida em alguns lugares como tinha. Nos equinos, a dermatofitose é a doença cutânea mais contagiosa que os equinos têm. Bom, como eu mencionei para vocês, então nosso enfoque é no Microsporum e no Trichophyton. Esses gêneros de fungos, eles podem ser divididos em 3 grupos, dependendo do habitat natural que a gente encontra eles. Então, eles podem ser geofílicos, se porventura eles são encontrados naturalmente no solo, zoofílicos, se eles forem encontrados naturalmente na pele dos animais, e antropofílicos, se eles forem encontrados primariamente na pele humana. Aqui nós temos alguns exemplos, então. Como dermatófilos geofílicos, nós temos o Microsporum gypsum, e normalmente ele é encontrado no solo por ser geofílico. Exemplo de dermatófilo zoofílico, nós temos o Microsporum canis, e encontrado naturalmente na pele dos cães, e o Trichophyton equinum, encontrado naturalmente nos equinos. Mas, eventualmente, a gente pode encontrá-los no solo também, tá? Embora eles sejam mais adaptados à pele dos animais, nós podemos encontrá-los no solo também. Aqui a gente tem um exemplo de um dermatófilo antropofílico, que é o Microsporum aldoni, que é adaptado à pele humana e ele não sobrevive no sol. Bom, aqui nós temos mais alguns exemplos, então vejam. O Microsporum canis, que é zoofílico, adaptado à pele dos animais, ele acomete os cães, mas pode acometer os felinos também. Microsporum gypsum, geofílico, acomete bovinos, suínos e equinos. Microsporum ganum, zoofílico, acomete suínos. O Trichophyton equinum também é zoofílico, acomete equinos e, eventualmente, cães. Trichophyton mentagropytes, ele é tanto zoofílico quanto geofílico e acomete bovinos e equinos. E nós temos ainda o Trichophyton verrucosum, que é zoofílico e acomete bovinos e outras espécies. Pessoal, essas espécies aqui que eu estou apresentando para vocês, elas não são uma regra. Por quê? Porque se eu estiver em contato com o meu cão, eventualmente eu posso adquirir o Microsporum canis, que está causando lesão nesse animal. Então, e assim vale para outras espécies também. Então, embora eles tenham as espécies de preferência deles, a proximidade, o contato entre esses animais faz com que eventualmente a gente observe aí umas infecções inesperadas, em espécies inesperadas, eventualmente. Especificamente sobre o Microsporum, então nós temos aqui uns exemplos, né? Microsporum canis, gypsum, nano e seus hospedeiros. Se vocês compararem com aquela tabela que nós acabamos de ver, vocês irão perceber que aqui nós temos hospedeiros a mais do que mencionados anteriormente. Porque como eu falei para vocês,
A proximidade entre os animais transmite, então, esses agentes. Bom, o micrósporo, pessoal, ele tem uma característica que os macroconídeos deles têm extremidades afiladas. E o número de células que eles possuem, né, o número de divisões, costuma ser 8, 6 ou 3 divisões. Vocês já vão entender o que significa isso. Bom, o Microsporum canis, ele tem um macroconídeo pequeno e ele produz fluorescência quando incidimos luz violeta sobre ele. Em termos práticos, o que isso significa? Isso significa que eu tenho uma ferramenta a mais no diagnóstico desse fungo, no diagnóstico desse micrósporo. Porque se eu incidir luz ultravioleta sobre ele e ele estiver presente na lesão, claro, a lesão vai brilhar. Então, é uma ferramenta que a gente usa no dia a dia para o diagnóstico de dermatofitose, principalmente em pequenos animais. Então, observem o macroconídeo de micrósporo, né? As extremidades dele são afiladas. E vamos ver quantas células nós temos aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é mais comum a gente encontrar esses macroconídeos, né, com quantidades aí de 6, 8 células. Uma característica interessante é que a colônia numa placa com crescimento em agar, inicialmente ela é branca e cotonosa. À medida que essa colônia vai envelhecendo, ela vai ficando escurecida e muitas vezes forma-se uma umbilicação no centro. Isso indica que essa colônia está envelhecida. Então, para ficar um pouco mais claro, essa é a forma como a gente enxerga a colônia desse fungo na placa. Se eu vier aqui coletar uma amostrinha dessa colônia e colocar numa lâmina e levar a lâmina ao microscópio, o que eu enxergo é isso daqui, tá? Eu enxergo as hifas, enxergo os macroconídeos, então eu enxergo essas estruturas. Observem que lindas que são essas imagens. Então, a gente consegue ver super bem que as extremidades do macroconídeo, elas são afiladas, né? A gente consegue ver as divisões das células muito bonitas, tá? Então, memorizem essa imagem que este é o micrósporo. Observem mais uma vez, então, as colônias, uma colônia jovem e aqui uma colônia já escurecida, né? Com algumas rugas ao centro, então uma colônia mais envelhecida de Microsporum canis. Aqui nós temos alguns exemplos de tricófito. Então, Trichophyton mentagrophytes, verrucosum e equinum e seus respectivos hospedeiros. Bom, em relação à morfologia dele, o macroconídeo dele não é afilado, não tem as extremidades afiladas, como é o caso do Microsporum. Ele tem uma extremidade que termina de forma abrupta. E aí vocês vão ver em alguns livros que eles mencionam que parece um charuto. Até que lembra um pouco um charuto sim, pessoal. Bom, e o número de células costuma variar de 3 a 5 células. Bom, os microconídeos, eles são bem esféricos, né, normalmente, outros são ovoides, e eles costumam ficar meio agrupadinhos, tá? Nesse caso, a gente não tem fluorescência, então, a lâmpada de Wood, que é a lâmpada que emite luz ultravioleta, que a gente usa na clínica, não vai nos ajudar no caso de Trichophyton. Observem aqui, então, as extremidades do Trichophyton, extremidades que terminam de forma abrupta, né? Embora ela seja um pouco arredondada, ela não é afilada igual do Microsporum. E aqui a gente observa aí uma colônia jovem, esbranquiçada, e uma colônia escurecida, mais envelhecida.
E, pessoal, eu mencionei para vocês que a gente tem também o epidermófito, mas ele só comete humanos, tá? Aqui a gente tem o epidermófito flocosum. Então, vocês vão ver que o macroconídeo dele é afilado de um lado e arredondado do outro. E aqui uma colônia envelhecida de epidermófito, toda enrugadinha já, né? Mostrando que ela já está mais envelhecida. Então, pessoal, normalmente, agora falando sobre a dermatofitose em si, os surtos costumam acontecer no verão. Porque no verão a gente tem calor e umidade, e é isso que os fungos gostam de modo geral, né? Então, é bastante comum a gente observar surtos no verão. Tem outros detalhes que interferem, como por exemplo, o confinamento. Não é o simples fato de estar confinado em si, é de ter aglomeração, né? De aumentar a proximidade entre os animais. Então, isso faz com que a doença se dissemine mais rápido. O simples fato da gente falar de aglomeração já vem aí um estresse associado a esses animais, né? Então, isso facilita a manifestação de sintomas. Problemas com nutrição também são extremamente importantes, porque deficiências nutricionais fazem com que ocorra aí uma redução na atividade do sistema imune. E por conta disso, de novo, a gente tem replicação mais eficiente dos agentes. Bom, pessoal, como vocês já podem perceber, existe uma tendência aí de que animais mais suscetíveis imunologicamente venham a manifestar casos de dermatofitose. Então, os animais mais jovens, eles costumam ser mais acometidos, né, mais suscetíveis, porque eles estão aí com seu sistema imune em formação. Então, pessoal, como nós mencionamos, normalmente um fator imunossupressor ele faz com que ocorra a manifestação da sintomatologia. Algumas vezes o animal pode ter sido infectado 4, 6 meses antes dele vir a manifestar a sintomatologia, tá? E aí, em virtude de um evento estressante, um evento imunossupressor, ele manifesta esses sintomas. Então, vejam, a aglomeração de animais, né, é um fator predisponente, tanto para a disseminação quanto para a manifestação de sintomas, tá? Má nutrição, uma moléstia, uma doença concomitante, vai fazer o quê? Ou vai provocar uma imunossupressão nesse indivíduo, ou vai deslocar o sistema imune para combater essa doença, então os dermatófitos ficam livres, leves e soltos, né, pessoal? O uso aí de medicamento imunossupressor, então, por exemplo, se o paciente faz um uso um pouco mais prolongado de corticoide, eu falei para vocês que os fungos gostam aí de locais quentes e úmidos. Então, aqueles animais que têm dobrinhas, né? Por exemplo, se a gente imaginar aí um Shar-Pei, né? Se a gente imaginar algumas dobrinhas, esses locais que acumulam, então, umidade por transpiração, são locais predisponentes para a gente observar a ocorrência aí, de dermatofitose. E, em alguns casos, agressões ambientais também. Eu costumo brincar, pessoal, da seguinte forma, que um estudante, em semana de prova, é uma ótima semana para ele manifestar algumas doenças, entre elas dermatofitose. Porque, veja bem, o estudante está estressado, está se alimentando mal, porque ele está estudando para as provas, está dormindo pouco, porque ele está estudando para as provas, então não há sistema imune que aguente. Então, assim, lá pelo terceiro, quarto dia de provas, começam algumas manifestações, entre elas as dermatofitoses. Bom, pessoal, existem duas formas de transmissão principais. Primeiro, por contato direto, né? Então, o contato direto entre animais ou entre pessoas, ou pessoas e animais, né? Porque trata-se de uma zoonose,
permite a transmissão desses agentes. Mas o contato com fômites também permite a transmissão desses agentes. Então, vejam, se eu estiver falando de grandes animais, esporas, os estábulos, as cercas, os comedouros, os arreios, a cama, a raspadeira, cobertores, tudo que entra em contato com um animal infectado pode servir como fômite, uma vez que um outro animal venha a entrar em contato também. Bom, pessoal, em relação a pequenos animais, pode ser caminha, pode ser o tapete onde esses animais se deitam, né? Por exemplo, ao longo do dia. Pode ser o contato do animal com o dono, do animal com outro contactante. Ah, mas eu tô falando simplesmente de animais e entre humanos não transmite? Transmite também. Empréstimo de roupas pode transmitir, pode servir aí como mecanismo de transmissão. Tocar em cadeiras, né? Principalmente tocar com a pele desprotegida. Cadeiras, corrimãos, maçanetas de porta. Então, assim, diversas coisas podem funcionar como veículos, como fômites para esses agentes, pessoal. Bom, como eu mencionei para vocês, você não precisa necessariamente adquirir a infecção e logo manifestar. Então, você adquire a infecção, o animal adquire a infecção, e ele vem a manifestar aí de 1 a 4 meses depois que ele foi infectado. Porque é pouco provável, né, que com a vida que a gente leva, a gente não tenha nenhum pico de estresse, nenhum pico de imunossupressão num período de 4 meses. Bom, pessoal, na maioria dos casos, a regressão é espontânea, tá? Na grande maioria dos casos, mas o que acontece? Não se sabe ao certo porquê a imunidade que é desenvolvida contra esses agentes, ela é incompleta. Então, o que acontece? No cotidiano, o pessoal chama a dermatofitose humana apenas de micose, né? Então, eu peguei uma micose, por exemplo, e você vai perceber que depois que você manifesta, então você tem um período estressante, manifesta essa micose, o seu animal manifesta essa micose, ele vai passar aí depois da cura uns 6 meses sem ter problema nenhum, 1 ano muitas vezes. E depois volta a aparecer, porque a imunidade não é duradoura contra esses agentes. Bom, o que a gente observa de sintomas? O sintoma mais clássico que a gente observa é que elas são lesões circulares. Por quê? Porque o fungo ele migra, ele tem um crescimento que ele vai migrando do centro para a periferia. Então, essa lesão ela se manifesta de forma circular. Normalmente, no interior dessa lesão, a gente vê aí que ela é avermelhada, bastante eritematosa. Algumas vezes pode acontecer, então, uma infecção secundária no centro dessa lesão. Bom, aqui é um animal de pelo curto, é fácil de observar, né? Mas aqui a gente tem animal, o pelo também é curto, mas observem que ele cobre parcialmente a lesão, então ela não fica tão circular. A gente precisaria aí deslocar esse pelinho para conseguir enxergar essa lesão de forma mais clara. Mas, por exemplo, a gente pode ter a lesão em outros locais, né? Então, por exemplo, no focinho, em bovinos. Então, observem as lesões nos bovinos, né? Aqui a gente observa mais uma rarefação pilosa. E nos humanos, essa lesão que normalmente o pessoal conhece no cotidiano apenas como micose. Então, uma lesão avermelhada, como a gente não tem pelos na mesma quantidade dos animais, a gente não observa a alopecia na região da lesão, tá? Bom, pessoal, o diagnóstico, ele é baseado inicialmente na observação das lesões. Então, são essas lesões que nós acabamos de observar, tá? Lesões aí
anulares, né, em forma de anel. Por que em forma de anel? Porque como o fungo cresce na periferia, muitas vezes, dependendo do tamanho da lesão, no centro dessa lesão já começa a nascer pelinho novamente. Bom, e aí a gente pode observar crosta no centro da lesão, caspa, pápulas, pústulas, né, infecções secundárias. Normalmente elas são anulares, algumas vezes elas são irregulares. São lesões com alopecia, então no local onde o fungo está crescendo, a gente não observa crescimento de pelos e muitas vezes a gente pode encontrar uma lesão que não é exatamente circular. Por quê? Porque eu tenho várias lesões próximas, essas lesões se coalescem, se juntam. Então, quando elas se juntam, eu acabo perdendo aí essa forma circular. A gente observa que esse animal está com os pelos quebrados, desgastados. Então, assim, pessoal, são lesões bastante características, tá? Bastante características. Em alguns animais, a gente pode observar que a gente tem uma alopecia, né? Até mesmo disseminada. Às vezes, eu só observo a alopecia como uma das imagens que nós observamos, né? Uma rarefação pilosa. A gente nem chega a observar evidência de inflamação nesses animais. Então, é variável. O clássico são aquelas lesões circulares, eritematosas e alopécicas. Duas doenças que nós precisamos fazer o diagnóstico diferencial são a foliculite estafilocócica e a demodicose, a sarna demodécica. Para a gente fechar o diagnóstico, a gente pode utilizar então a lâmpada de Wood, que é uma lâmpada que emite luz ultravioleta. Então, se houver presença de micrósporum nessa lesão, a gente vai observar a fluorescência, uma fluorescência amarelo esverdeada ou mesmo arroxeada, dependendo do ambiente, né, de como está a iluminação no ambiente. Normalmente a gente apaga a luz no momento que essa lâmpada é acesa. A gente ainda pode fazer um exame fúngico, né, uma cultura fúngica, ou um exame direto de um raspado. Então, a gente faz um raspado no local daquela lesão e a gente observa a presença do fungo quando esse raspado é levado ao microscópio. Nós temos diversas formas da lâmpada de Wood. Essa é uma lâmpada bastante interessante porque a luz ultravioleta não incide sobre nós, apenas sobre o local da lesão, porque ela tem aqui um tecido protegendo ao redor. Ou a gente tem lâmpadas mais simples que também fazem o mesmo efeito, mas a luz ultravioleta acaba incidindo sobre o veterinário também. E aí, pessoal, uma vez então que a gente iluminou, né, essa lesão e que há presença de micrósporum na lesão, a gente observa então esse brilho, né, com uma coloração diferente. Observem aqui a lesão no focinho desse gato. Então, a gente observa esse brilho, essa fluorescência quando a lâmpada está acesa e o ambiente está com a luz apagada. Só quero ressaltar mais uma vez, tricófito não apresenta fluorescência, apenas micrósporo. Bom, mencionei para vocês que a gente tinha que fazer diagnóstico diferencial para foliculite, né? Então, observem as lesões de foliculite e para demodicose, que é sarna causada pelo Demodex. Bom, pessoal, um dos métodos mais utilizados para confirmar o diagnóstico é o raspado de pele. E aí, o raspado a gente faz onde? A gente faz no local que está a lesão. Mas não adianta eu raspar o centro da lesão, porque como eu mencionei para vocês, esse fungo ele cresce em direção à periferia. Então, se eu raspo o centro, ele não está mais lá, ele já migrou para a periferia. Então, o ideal é, inicialmente eu faço um raspado superficial, então removendo
crosta que esteja presente, né? Pus, se houver uma infecção secundária. O excesso de pelos eu removo. E aí eu venho fazendo em seguida um raspado mais delicado, né? Até que essa pele venha a sangrar. E quando eu digo sangrar, não é para cortar a pele do animal, pessoal. É quando começam a aparecer esses pontinhos avermelhados aqui, apresentando aí as primeiras gotículas de sangue, tá? Não é sangrar e deixar o animal sangrando literalmente, tá? E, de preferência, a gente tenta buscar os bordos da lesão, porque é aqui que nós vamos encontrar o fungo. Então, lembrando que eu falei para vocês que eventualmente a gente pode solicitar também uma cultura fúngica, que claro que é o teste mais confiável, né? Mas nem sempre eu obtenho resultados positivos na cultura. Isso vai depender se o proprietário já iniciou algum tratamento, isso vai interferir no resultado. E aí, em casos extremos, a gente pode tentar uma biópsia, mas também os resultados são muito variáveis. É possível ou não encontrar o fungo no momento da biópsia. Bom, pessoal, como que deve ser tratado, então, um animal com dermatofitose? Eu tenho que pensar em duas situações. Chega um animal com 2 lesões apenas no corpo. Bom, esse animal eu vou fazer um tratamento tópico nele. Então, o que eu vou escolher? Um antifúngico em creme, pomada, spray. Vou aplicar no local da lesão 1 ou 2 vezes por dia e o tratamento é longo. Então, a gente vai fazer esse tratamento por 2 a 4 semanas, dependendo aí do tamanho dessa lesão. Por outro lado, se eu tenho um quadro generalizado, esse animal está com o corpo todinho tomado de lesões. O que eu preciso fazer? Eu preciso associar um tratamento sistêmico, tá? Se estiver envolvido unha, eu também preciso associar um tratamento sistêmico. E no caso de humanos, se estiver envolvido couro cabeludo, a gente também precisa aí de tratamento sistêmico, mas claro que isso vai ser uma missão do dermatologista e não nossa. Bom, estou fazendo o tratamento sistêmico, não precisa administrar tratamento tópico? Precisa. O ideal é associar os dois em casos aí de lesões disseminadas por todo o corpo. Que tipo de antifúngico eu posso utilizar? A grande maioria, esse tipo de lesão responde à grande maioria dos antifúngicos. Então, a gente pode começar aí com os antifúngicos mais simples que nós tivermos, né? E deixar antifúngicos mais complexos para tratamento de micoses superficiais. Embora eles também vão fazer efeito sobre essas micoses. Então, a gente pode utilizar cetoconazol, né, itraconazol, miconazol. Não preciso utilizar antifúngicos mais complexos, né? Os mais simples, os mais antigos vão fazer um bom resultado. Mas todos esses outros, griselfluvina, eles vão apresentar efeito sobre essas lesões. Bom, pessoal, como que nós fazemos então para prevenir a dermatofitose nos nossos animais? A primeira coisa que nós podemos fazer é não introduzir de cara um novo animal dentro da sua casa ou dentro do seu rebanho. O que a gente precisa fazer então? Colocar esse animal em quarentena, deixar ele isolado por um período para verificar se ele não está manifestando sintomatologia. Isso vai valer tanto para dermatofitose quanto para outras doenças. E aí, a gente ainda pode fazer alguns banhos terapêuticos nesse animal, né? Caso ele venha manifestar sintomatologia, para minimizar ao máximo aí
a contaminação do ambiente. Inclusive, evitar visitas para esses animais, para que não tenha, né, disseminação da doença para os outros animais da residência ou da propriedade. Bom, exposição. Eu falei para vocês que aglomeramento fazia o quê? Proporcionava aí uma facilidade maior na disseminação dessa doença e, além disso, causa estresse nesses animais. Então, eles veem, quem já está com o fungo incubado, vem a manifestar a sintomatologia, quem está infectado. Bom, então, o ideal é o seguinte, se não tem, né, outra opção e o animal vai, por exemplo, para uma exposição, o ideal é que quando ele volte, ele fique isolado por um tempo para garantir que ele não adquiriu a doença e não vai transmitir para os outros animais da casa, do canil ou do rebanho. Para vocês terem uma ideia, os esporos desse fungo, tanto Microsporum quanto Trichophyton, eles podem ficar por mais de 1 ano no ambiente. Então, do Microsporum canis pode ficar por 18 meses no ambiente. Bom, superfícies que não sejam porosas, elas precisam ser completamente desinfetadas, tá? E a gente utilizar aí a aplicação do aspirador de pó para evitar, então, que tenham esporos se acumulando em orifícios, né, dessas superfícies. Se houver um surto na propriedade ou na residência, o ideal mesmo seria destruir todos os fômites que estiverem, que tiveram contato com esses animais infectados. Então, por exemplo, camas, tapetes, escovas, tudo que puder ser destruído, o ideal seria que fossem destruídos. Se não for possível, esses objetos eles podem ser submetidos à água quente ou ainda a um desinfetante com ação antifúngica, que pode ser a base de clorexidina ou a base de hipoclorito de sódio. Então, o hipoclorito de sódio, observem, na diluição de 1:10, tá? Então, o que é a diluição de 1:10? São 100 ml de clorito de sódio em 1 litro de solução. 100 ml de hipoclorito de sódio mais 900 ml de água. Essa é a diluição correta para uma ação antifúngica. Bom, eu mencionei para vocês que água quente servia, então, para destruir esses fungos. Vejam, a gente pode utilizar, por exemplo, um steamer, né, que é um vaporizador. São essas passadoras de roupa a vapor para esterilizar, desinfetar, né, caminhas, cortinas, tapetes. A gente pode utilizar esse tipo de equipamento. Bom, pessoal, não esquecer nunca de fazer a limpeza periódica nos condicionadores de ar, nos aquecedores também, tá? Então, lavar o filtro se for possível, se não for possível, utilizar o aspirador de pó, trocar o filtro, né, semanalmente ou lavar, dependendo do tipo de filtro que a gente está falando. E o ambiente, o ideal é que ele fosse aspirado 2 vezes por dia. Claro que eu sei que com a nossa rotina isso também não é trivial, né? Não é tranquilo ter tempo para aspirar 2 vezes por dia o ambiente, mas isso seria ideal de ser realizado, principalmente no ambiente que está acontecendo um surto. Bom, jaulas, né, principalmente aí de animais que precisam eventualmente ficar em jaulas, elas precisam ser desinfetadas diariamente. Bom, pessoal, e para esse fungo a gente tem também uma vacina. A vacina é a Biocan-M. Ela é uma vacina
específica para Microsporum canis, ela é inativada. Ela pode ser utilizada em animais a partir de 3 meses de idade, exceto fêmeas que estejam gestantes. E ela tem uma ação tanto profilática quanto terapêutica. Então, nossa, é uma vacina obrigatória? Não, não é uma vacina obrigatória. Mas, por exemplo, aqueles animais que frequentemente têm surtos, episódios de dermatofitose por Microsporum canis, a gente pode administrar a vacina para evitar que ele venha ter um novo episódio. Em alguns casos, quando o tratamento também está um pouco prolongado, a gente também pode administrar a vacina e ela tem um efeito terapêutico. Bom, para a administração dessa vacina, então, são utilizadas 2 doses com intervalos entre 14 e 21 dias após a primeira aplicação. E se o objetivo for terapêutico, a gente administra 3 doses e revacina anualmente. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.